Muito bom dia a todos e todas que estão presentes aqui no nosso culto, aos amigos e irmãs que nos acompanham também pelas transmissões que fazemos nesta manhã. Sejam muito bem acolhidos na presença do nosso Deus, neste 12º domingo após Pentecostes. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que significado tem isso na tua vida? Uma das placas que talvez mais vemos espalhadas nos lares, também em comércios, dita inicialmente por Josué. Que diferença faz em nossa vida conhecermos e compreendermos esta palavra? Esta frase, esse verbo, essa proclamação de fé. Que o nosso Deus abençoe a cada um de vocês, estimados irmãos e irmãs, aos que nos acompanham também neste culto, acerca desta mensagem. Nós queremos dar sequência ao nosso culto. No momento de invocação, queremos preparar com um louvor. O hino 188 do Inário Luterano, o Inário Maior, hino Deus está presente. Que Deus abençoe o cântico número 188. 188. Está presente, é onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos com amor. Salvador, invisivelmente, Deus está presente. Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos. Com seu sacrifício, fez o Pai propício, e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu, obedientemente, Cristo está presente. Sempre está presente, Deus onisciente, Santo Espírito Divino, tua luz bendita, nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Nos colocamos de pé na presença do Santo Deus, invocamos o seu nome. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Muito amados irmãos e irmãs, no Salvador Jesus, queremos confessar diante dele os nossos pecados. Dizer que somos pecadores e que sabemos para quem podemos e devemos confessar os nossos pecados. É, antes de tudo, um ato de fé. Confiar na palavra de Deus, a Escritura Sagrada, como a proclamação pública revelada da sua vontade. E é vontade de Deus que nós o façamos. Confessemos os nossos pecados a Ele, como Ele mesmo diz em sua palavra no texto de João, primeira epístola de João, capítulo 5, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Cristo Jesus, estimados irmãos, podemos com alegria dizer ao Senhor as nossas falhas, os nossos temores, as nossas inquietações e buscar dele força, ânimo e essa oportunidade de estar de pé na presença do Pai sem sermos consumidos. Nós queremos fazer a nossa confissão de pecados conforme temos em nosso painel. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres, ó Pai, é um coração sincero. Por isso enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Por Jesus. Amém. Na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estimados irmãos e irmãs, eu vos pergunto se é essa também a vossa sincera confissão. Se reconheceis os vossos pecados, confiais no perdão suficiente em Cristo Jesus e desejais, por meio desta palavra, receber a absolvição e, através do Espírito, viver essa vida de reconciliação na presença do Pai. Se assim é, a cada um de vocês, com sinceridade no coração, pergunto para que responda: sim, eu desejo pela graça de Deus. Na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, compartilhe com cada um de vocês da graça presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Digo com alegria: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós tomamos o salmo para este dia, salmo de número 34. Salmo de número 34, dos versículos 12 a 22. Queremos fazer a leitura deste salmo de maneira responsiva, com divisão por versículos. Salmo 34, dos versículos 12 a 22. Começo com os versículos pares e no final, o último versículo, nós faremos a leitura em conjunto. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más,
não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas Ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. 21. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. Todos, o Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Aleluia! Podem sentar-se. Cantamos como hinos de louvor a Deus deste salmo, o hino 227 do Inário Luterano. Hino 227, a Deus demos glória com alegre som. 227. Demos com alegre som, glória a Deus, porque Ele é bom. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Com poder Ele ordenou e no mundo a luz raiou. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Com olhar de compaixão, viu a nossa perdição. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. O seu povo abençoou, por seu Filho nos salvou. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Demos com alegre som, glória a Deus, porque Ele é bom. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Nos colocamos de pé, oremos ao nosso Deus. Todo-Poderoso Deus, conhecer a Ti é ter a vida eterna. Concede-nos conhecer a Teu Filho Jesus como o caminho, a verdade e a vida, a fim de seguirmos seus passos com fidelidade no caminho que leva à vida eterna. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem sentar-se, cantamos do hino 246, hino 246, ó, retenhamos com firmeza para as leituras deste dia. Hino 246. Retenhamos com firmeza
o santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as novas do bom Redentor. Jamais devemos anular o que Jesus nos faz pregar. Nas suas santas escrituras busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais completa redenção, que por seu sangue o bom Jesus obteve para nós na cruz. Por isso, com fidelidade, seus crentes deverão guardar o verbo eterno da verdade, que as almas lhes irá salvar. Concede vida em profusão e refrigera o coração. Gostaríamos de convidar dois irmãos ou irmãs para nos dirigirem a palavra do Senhor nesta manhã. Luiz Guilherme, texto de Josué, capítulo 24, os versículos 1 a 2, depois 14 a 18. E pode ser Angelina? Pode? Não, Efésios 5, dos versículos 6 a 21. Josué o quê? 24. Efésios 5, 6 a 21. Efésios 24, 1 e 2, depois do 14 até o 18, tá? Do 6 ao 21, é isso? O seu é? Não, peraí, Josué. Josué 24. A despedida de Josué. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor Deus de Israel diz isto: Há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio, Eufrates, e adoravam outros deuses. Terá um desses antepassados. Não. Terá é um desses. Terá. Então. Terá um desses antepassados era pai de Abraão e de Naor. Até aqui, aí depois, capítulo 14. 14 agora. Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus,
na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor, a Deus. Serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Até aqui. 18. Tá. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos, até os amorreus, que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Muito obrigado. A segunda leitura, o texto da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, os versículos 6 a 21. Angelina? Efésios 5, 6 a 21. Vivendo na luz. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem de coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque é claramente revelado se torna luz. E por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Anime uns aos outros como salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Esposas e maridos, sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Muito obrigado. A próxima leitura, estimados irmãos, texto do Evangelho. Aos que podem, convido a colocarem-se de pé em reverência à santa palavra do Senhor. O texto do Evangelho está registrado em João, capítulo 6, a última parte desse texto, dos versículos 51 a 69. João, capítulo 6, 51 a 69. Nos colocamos de pé. Onde lemos assim: disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para o meu povo, que o mundo tenha vida, é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer?
Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. E por isso perguntou, por que vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou. Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Nós queremos seguir a nossa liturgia com as palavras do nosso credo niceno, está na página 15. Credo niceno, na página 15 do nosso inário. Na parte inferior direita, não, acho que é 15 ou 16? Isso. 15, é a esquerda, né? Então, entoamos este nosso credo como confissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está assentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida,
o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. Cantamos do hino, o próximo hino, número 189, hino 189 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Podem sentar-se? Agora vocês vão se confundir, do Louvai ao Senhor. Aquele, isso, roxinho, né? 189, hino 189. Eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu dourar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, Posso confiar, posso confiar que um lar no céu, que um lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu dourar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, sou feliz. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como eu sou feliz, como eu sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Muito amados do Senhor, nós queremos meditar neste dia nos textos, calma aí, dos textos que nós ouvimos nesta manhã, em especial o texto do Antigo Testamento, texto de Josué capítulo 24, onde é dito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração seria uma afirmação ou uma pergunta, um questionamento? Será que eu e a minha casa realmente serviremos ao Senhor? Essa placa ou essa declaração de Josué, na sua origem, foi uma profissão de fé, um testemunho público, um brado como um cajado fincado ao chão, diante dos seus companheiros, dos moradores da cidade, que juntamente com ele estavam tomando posse de uma nova cidade, um presente dado por Deus. No entanto, Josué conhecia o seu povo.
sabia das pessoas ao seu redor e o quanto estavam inclinados a se dobrar para qualquer proposta religiosa, qualquer anúncio de vida fácil, de livramento espiritual, de intervenção na vida deles, vindo de qualquer vento de doutrina ou religião que fosse. E hoje? Vemos em muitos lares, como disse, e também em espaços de trabalho, muitas vezes repetidas nas redes sociais por pessoas das mais diversos graus de influência, esta frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas, juntamente com isso, abraçam também pensamentos budistas, ideias orientais de purificação espiritual, de purificação de ambiente, de práticas de religiosidade estranha, como se por meio de determinados dizeres, de karmas, trouxessem benefício, livramentos e prosperidade para o trabalho, para a família, para a própria carreira. E quando em meio às dificuldades, tudo aquilo que disseram parece ir com o tempo, porque se o Senhor não os livrou daquela aflição, vou abraçar algum Deus, alguém que me ajude, alguém que me livre dessa situação de tormenta. E aí tanto faz. Se no cristianismo o Senhor não me livrou, vou para o espiritismo, vou para outras religiões e outras matrizes religiosas. Mas na minha porta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta é: a que Senhor queremos servir? Que diferença faz isso em nossa vida? Talvez para encontrarmos uma resposta mais significativa, seja interessante mergulharmos para dentro do texto e vermos o momento e a situação na qual Josué proferiu isso diante dos seus irmãos de fé, de irmãos da sua tradição, que cresceram junto com ele, que batalharam junto com ele até a tomada das cidades de Canaã, onde eles agora estavam morando. Ora, Josué, juntamente com outros líderes, faz parte da segunda geração daqueles que foram libertos lá do Egito. Lembremos um pouquinho da história. Quando o povo saiu liberto pelas mãos do Senhor, atravessando a pé seco, através do Mar Vermelho, entrando na trilha em direção à terra prometida, começaram a lamentar, e nós falamos disso já há algumas semanas, começaram a lamentar com o Senhor de maneira infundada. Um lamento vazio, como muitas vezes dizemos. Por quê? Porque simplesmente não estavam recebendo aquilo que queriam do seu modo. Diziam contra Deus: o Senhor nos tirou lá do Egito, onde nós estávamos escravizados, ok. Mas lá nós tínhamos carne, lá nós tínhamos abrigo. Agora aqui nós estamos libertos, mas nesse sol não tem comida, não tem água, vai nos matar de fome no meio do deserto. E Deus foi providenciando, dando comida, dando carne, dando alimento, dando água, dando sombra, dando proteção. E o povo continuava reclamando e simplesmente voltava-se contra Moisés. Até o ponto que Deus disse: não, peraí. A caminhada que seria de aproximadamente, talvez, menos de um ano, Deus agora estende ela por um pouquinho mais. 40 anos. E diz: nenhum destes que saiu do Egito entrará na terra prometida. Somente a próxima geração daqueles que forem fiéis à minha palavra. Dentre esses estava Josué. Josué foi chamado por
Moisés para assumir a liderança em seu lugar, para ir à frente, guiando o povo, e num brado de coragem, num brado de luta, Josué esteve entre aqueles que tocaram em torno da cidade de Jericó durante 7 dias as trombetas. E estas que tinham suas fortificações estavam muito confiantes de si, quando então no 7º dia, ao tocar da 7ª trombeta, as muralhas de Jericó vieram ao chão. Deus mostrou ao povo pagão da cidade de Jericó quem é que manda, quem é que de fato tem o poder de mudar e derrubar as muralhas da incredulidade e da idolatria. Estava Josué juntamente com outros líderes. E dentre os guerreiros havia uma ordem da parte de Deus: que ninguém deveria tocar nos espólios de guerra, nos objetos dedicados aos ídolos falsos. Um dentre eles, Acã, não aguentou. Quando viu os objetos na sua beleza, mas que eram objetos dedicados aos ídolos, ao culto pagão daquela cidade, Acã não aguentou. E pensou na oportunidade que ele teria, não apenas pela beleza, pela riqueza monetária, mas também na oportunidade de ter dentro da sua tenda objetos dedicados àqueles deuses que ele estava vendo. E será que Acã era o único com essa dificuldade? Não. O texto de hoje, quando nós olhamos para a Escritura e o que Josué nos fala, no início deste texto, nos versículos 1 e 2, ele disse: o Senhor Deus de Israel diz isso: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do Eufrates e adoravam outros deuses. Terá um desses antepassados, pai de Abraão e de Naor, era um desses. Eles estavam entrando, portanto, numa cultura pagã, vindo de uma história, uma cultura anterior, desde os dias de Terá, também de paganismo, de idolatria, de ídolos. Lembremos também que durante 400 anos estiveram cativos no meio dos egípcios, vendo e acompanhando toda aquela idolatria da cultura religiosa egípcia. E a mesma coisa estava na cidade para onde estavam indo. O mundo produz os seus próprios deuses à medida da sua necessidade e da mesma maneira com as falhas e as peculiaridades da natureza corrompida do homem. Deus é o único Deus e Senhor. E nesse sentido, ele não admite ser confundido ou tratado como um relativo em meio aos ídolos falsos criados pelos homens. Ele é o único Deus, porque é o Criador dos céus e da terra, como nós confessamos. Ele é o único Deus, porque é o único capaz de dar e tirar a vida, porque ele é aquele único suficientemente capaz de produzir do nada todas as coisas que existem, como confessamos há pouco. E ele mostra essa sua diferença, essa sua peculiaridade ao longo da história deste povo de Israel. Josué, portanto, juntamente com seus companheiros, tem a consciência das vezes em que o Senhor, estando presente, permitiu, deu condições para que combatessem com vitória batalhas impensáveis, como na batalha de Jericó. Na sequência da história, o exército judeu foi combater na cidade de Ai. A cidade de Ai era um povoado muito pequeno, com um exército muito inferior aos de Jericó. Pensaram entre eles: não precisamos mandar todo o nosso exército.
Manda um grupo menor, de talvez 3, 4 mil homens. Vai dar conta tranquilo. Se em Jericó o Senhor esteve conosco e nós vencemos a batalha de Ai, vai ser um sopro. Ai, 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 ai. Tomaram uma surra enorme. Voltaram para casa com a derrota e com a grande vergonha, sem conseguirem compreender o que estava acontecendo. Perguntavam para eles: como pode, Senhor? O Senhor nos abandonou à vergonha, fazendo-nos perder diante desse povo pagão? E Deus então fala através de Josué para o povo que aquilo era um sinal de que ele estava pesando a mão diante do seu povo pela infidelidade, por abraçar ao Deus verdadeiro e também os ídolos do seu tempo. Estimados irmãos e irmãs, hoje, milhares de séculos, já há alguns séculos desde que esse evento aconteceu, nós também vivemos num contexto onde a cultura pluralista, com uma religiosidade diversa e também com diversos outros modos de idolatria disfarçada, nós estamos embriagados em meio a tudo isso. E da mesma maneira como Acã, muitas vezes nos deixamos iludir e ser influenciados pela moda da cultura. Há muitos cristãos, ou aqueles que se colocam em suas casas essa placa de Josué, mas que abraçam no seu culto. Vou ao culto no domingo, na terça, na quarta me oriento pelo horóscopo. Quando estou com algumas dificuldades a mais, talvez vou lá e dou um passe. Ou começo a fazer leituras e seguir mantras de uma religião oriental. Hoje tudo é válido desde que faça bem. Que mal tem? Há um mal muito sério, pois nós estamos brincando com Deus. Das duas, uma. Ou nós, de fato, não confiamos em Deus, ou confiamos na nossa própria sabedoria, as nossas próprias escolhas, e não damos valor à sua palavra, como diz, há caminhos para o homem que parecem bons, mas que no final se revelam como caminhos de morte. Sim, a sabedoria humana está muito distante e iludida em meio aos seus pecados e às suas ilusões, a tentativa de achar um caminho fácil e um resultado rápido. Só que esses resultados podem nos surpreender ainda mais, revelando-se caminhos de morte, uma porta onde não há salvação. Lutero coloca isso na explicação do primeiro mandamento, quando ele vai dizer, na explicação, eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. Ele pergunta, quem é o teu Deus? Tudo aquilo que você considera como mais importante na sua vida, isso se torna para você o seu Deus. A pergunta é, esse seu Deus, a quem você diz que quer servir, é o Deus verdadeiro? Essa é uma escolha, estimados irmãos, uma decisão que pode nos custar a eternidade. O Senhor Jesus, na leitura do Evangelho que ouvimos hoje, se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Quem dele se alimentar não perderá a vida eterna. Mas em meio ao seu testemunho, à sua pregação, há muitos que dizem, como podemos compreender isso? Como ele pode oferecer para nós a sua carne? Como poderemos beber o seu sangue? Isso é antropofagia. E por não compreenderem, escolhem não crer. Não entendo, por isso não creio. Como se a fé, a escolha ou servir ao Senhor
fosse uma escolha antecipada da nossa parte. Jesus dá o caminho das pedras para crer em Deus. É preciso que Deus, de antemão, trabalhe o nosso coração. É preciso que o Espírito Santo nos converta de um coração quebrado, obstinado à morte, e nos transforme em filhos redimidos e restaurados. Se o Espírito Santo não nos revelar quem é esse Deus, de modo nenhum podemos crer nem servir a Ele. Estimados irmãos, vocês foram batizados. O Espírito Santo já interveio em suas vidas. Vocês já receberam o santo perdão também neste culto mais uma vez. De fato, vocês conhecem o Deus verdadeiro. Ele tem se revelado a vocês. O que agora vocês precisam dizer é não para as influências do mundo que induzem vocês a confundir-se de quem é o único Deus, a quem vocês com todo louvor e alegria poderão proclamar a voz alta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué conhecia esse Deus, pois ele viu os seus feitos através da sua própria história. Quando saiu da terra do Egito, liberto pelo poder extraordinário do Senhor, que jogou a humilhação e a vergonha todos os ídolos egípcios. Ele conheceu esse Deus quando ele alimentou a Josué, sua família e todo o povo. Ele conheceu esse Deus quando foi surpreendido com o cuidado do Senhor, dando-lhes a vitória diante de povos armados, nações estruturadas. Quando em meio às serpentes, todo aquele que olhava na direção daquela estaca, daquela serpente de bronze, guardando a promessa do Senhor, quem para ela olhar será curado, não morrerá. Josué conhecia de fato o Senhor, pelos feitos do Senhor em sua vida. É por isso que ele diz diante dos seus companheiros: vocês têm agora em sua frente coisas para observar e uma decisão importante a tomar. Também para vocês o Senhor se fez presente com um braço forte e mão cuidadosa. Mas vocês estão sendo assediados pelos ídolos desta cultura pagã e vazia e transitória. A pergunta é: se vocês vão servir a Deus, saibam que Ele é o único Deus e não admite ser trocado ou bajulado por qualquer outro. Também hoje, eu e cada um de vocês que conhecemos esse Deus, precisamos dizer para o mundo ao nosso redor: eu conheço o Deus verdadeiro, que tem feito maravilhas na história da minha vida, na história da minha família. Eu conheço o Deus verdadeiro, que muitas vezes, em meio à minha ignorância e rebeldia, não me puniu como deveria ser justo, mas me preservou a vida e me deu oportunidade de arrependimento e de voltar ao seu caminho, de estar na sua presença, na sua casa. Eu conheço esse Deus verdadeiro, que na sua palavra revelou ao longo da história ser presente e piedoso com pessoas que vivem uma história como a minha, e que também para elas reservou um lugar de glória nos céus. Eu e vocês temos conhecido esse Deus, que fez e continuará fazendo coisas maravilhosas em nossas vidas, que nos dá aquilo que jamais conseguiríamos, nos dá a certeza de que
o corpo e o sangue de Cristo que comemos no sacramento do altar é vida, é perdão, comunhão com Deus, segurança de salvação. Eu e vocês, eu e a minha casa, com a minha família, queremos continuar servindo a esse Deus que sabe e que nos instrui pela sua palavra, sabe que não somos suficientes sozinhos, que fazemos promessas que não conseguimos cumprir, que muitas vezes nos propomos obstinadamente a servi-lo mais do que tudo, mas tropeçamos e caímos. Também no nosso lar, reconhecemos e somos instruídos por esse Deus a nos perdoarmos, a cuidarmos uns dos outros, a apontarmos um caminho de salvação em meio a muitas histórias de enganação que vemos e que vivemos ao nosso redor. Estimados irmãos e irmãs, século 21, eu aqui na cidade do Rio de Janeiro, vocês, cada um, do lugar onde está, tem a liberdade de poder dizer com garantia, com segurança: eu e a minha casa serviremos ao único Deus e Senhor, que se revelou como um Pai de amor na pessoa do seu Filho, que me resgatou do poder do diabo e da morte eterna, que me ilumina com dons e que me garante, por meio do seu sacrifício, da sua justiça, uma vida eterna. Eu e cada um de vocês, no lugar onde estamos, nas funções que Deus nos dá, podemos proclamar como Josué: se de fato cremos, confiamos e não confundimos este Deus com ídolos pagãos deste mundo. Eu e a minha casa, certamente, serviremos ao Senhor. E você também. Amém. Nos colocamos de pé. E a paz de nosso Deus, que é muito maior do que a nossa compreensão humana, guarde, preserve nossas vidas na presença desse Pai de amor, o único Deus que merece louvor, reverência, agora e sempre. Amém. Cantamos o ofertório desse dia. Em mim, ó Deus, um puro coração, e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Podem sentar-se? Queremos partir ao momento das ofertas, o recolhimento das ofertas. Todos aqueles que trouxeram as suas ofertas de alegria, de gratidão, podem fazê-lo trazendo aqui ao nosso altar. Também aqueles irmãos e irmãs que se encontram distantes, entrem em contato com o pastor, o seu pastor mais próximo, pastor da sua congregação. Busque informações de como levar até a igreja ou de fazer a transferência da sua oferta, da maneira como sentir-se livre, mas que o faça com o coração agradecido e confiante na providência e no cuidado do Senhor. Durante esse momento do recolhimento das ofertas, nós cantamos no Inário Luterano o hino 210. Cantai alegremente. Hino no Inário Luterano 210. Deus abençoe a oferta de cada um de vocês. 210. Opa.
Só um pouquinho que acho que deu um bug aqui. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e de farturas o ano coroa a sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Queremos falar com o nosso Deus em oração. Está aqui conosco, a gente quer agradecer pelo presente da vida, né, que Deus deu ao nosso irmão. Ao Gabriel, né, completou mais um ano de vida ontem, né? Foi ontem mesmo? Foi ontem mesmo, que legal. Que Deus continue abençoando, guardando, mantendo com uma mente sábia e confiante na providência do Senhor. Também temos outros pedidos aqui. Por favor, Luane, você está aí com aberto? Sim, a Penha pede oração pela família do Guilherme e o fruto da Tatiane e família, da dona Josefina e família. Também a Alessandra Maria pede oração pela família e toda a congregação. A minha mãe também. Alessandra, espero que você já esteja melhor do seu resfriado, né? Das suas dores. A gente tem acompanhado aí os teus relatos, que você possa estar sentindo-se melhor. Sim, Luane? Dona Maria, que visitou a congregação de Nova Sepetiba tem acho que 15 dias, né? Uhum. Ela está com Covid. Minha mãe pede oração por ela, que já é bem idosa. Uma senhora idosa. Jacirene também pede oração pela família dela. Jacirene nos acompanha lá do Maranhão, né? É a maneira da gente estar perto, né, Jacirene? Pois é, mesmo distante, a gente se sente pertinho, acolhido assim uns com os outros. E isso é recíproco, tá, gente? Eu sei assim que quando vocês entram, participam, comentam também nas transmissões,
eu me sinto mais pertinho de vocês e busco também trazer essa mensagem aos corações de vocês, meus amigos e irmãos que nos acompanham, bem como aos que estão aqui presentes, né? Cada manhã, cada culto, deixando a velha natureza, a preguiça, ou às vezes vencendo o seu medo, estando aqui na casa do Senhor, a gente fica muito satisfeito com a presença de vocês. Angelina? Tem que ver. Calma aí só um pouquinho. Paulo tá com saúde ruim? Porque tá com o coração, depois da Covid, o coração dele começou a crescer. Sim. A perna dele tá desse tamanho, nem a calça comprida entra. Nossa. Os pés tá tudo inchado. Tem que procurar procurar logo, Mas ele ficou muito ruim mesmo. Até o momento fora todo ele. Risco de trombose, né? E coisas complicadas assim. Não sente dor nenhuma, pastor. Isso que tá me brigando, que não sente dor nenhuma nas pernas. Lucinéia Barbosa, peço oração minha mãe Elira Emília de Belfort Roxo. Elira Emília. Ela fala o motivo da necessidade da mãe dela? Pede oração pela vida da mãe. Tá. Lucinéia. A gente pede pelos moradores também de Belfort Roxo, irmãos. O pastor Martiniano compartilhou conosco que na semana passada e essa semana a violência, tiroteio em rua pública, né, nas ruas da cidade, do bairro, também essa violência tão desenfreada está afetando a segurança das pessoas a irem aos templos, a irem, por exemplo, na congregação. E agradecemos a Deus que, em meio a tudo isso, guardou a vida do pastor Martiniano, da sua esposa, né, que foram afrontados, né, por criminosos com arma em punho. E louvamos ao Senhor por ter guardado a vida do nosso irmão e colega pastor no Santo Ministério, lá na cidade de Belfort Roxo. Pedimos aos moradores de lá que, não tendo a oportunidade, né, de controlar tudo isso, precisam do cuidado do Senhor e a sua proteção para o convívio, para a vida cotidiana. Kelly? Eu continuo pedindo pela minha família, né, pastor? E agradecer por ontem, né, que graças a Deus deu tudo certo, apesar do nervosismo antes. Mas foi muito abençoada a tarde de ontem, né, aqui. Agradecemos em nome da família. Então, ontem tivemos um chá de casa nova aqui, né, para Carol e o Gabriel. Deus continue abençoando vocês, né? E aos que puderam vir, aos que puderam ajudar, né, naquilo que receberam, também que Deus multiplique esses presentes, essa ajuda, as orações que também vieram juntos com tudo isso, a vida do casal e ao seu projeto de vida, né, no seu lar. Mais algum pedido, Luane? Não? Está enferma, muito fraca, a mãe da Lucinéia. Ah, sim. E todos estão preocupados, a Sirene e a Rayane, que quando voltar ao normal, o pecado é muito grande. Ah, pois é. Vamos ver isso aí. Eu não pretendo acabar não, gente. Eu pretendo ter a casa cheia, que vocês também, aqueles que estão impedidos por conta da localização, mas que continuem recebendo esse evangelho, essa palavra, né? E sempre aguçados, como eu faço questão de deixar vocês aguçados, com a oportunidade de estar na casa do Senhor e receber o Santo Sacramento, né? Que convide também o pastor a estar com vocês,
embora eu sei que se me convidar lá para São Luís, lá para Maranhão, agora não vai dar para eu ir, viu, Jacirene? Mas a gente aguarda a oportunidade que o Senhor, bom Deus, nos dê. Não pretendemos não, né? Nós queremos levar esse tipo de transmissão, né? E também durante a semana com a presença de vocês, né? Tudo isso aí demanda a presença de vocês, também o compartilhamento, que são modos de apresentarmos à igreja a importância, a relevância do trabalho e investimento que tem sido feito neste meio de comunicação. Nós queremos colocar a saúde do nosso estagiário, né, Mailer. Essa noite, segundo ele, teve um travamento da coluna, não sei exatamente como aconteceu, mas ele pede ao Senhor que não haja nenhuma complicação e que, por conta disso, ele não deixe de fazer a sua tarefa, né, que ele se preparou durante toda a semana, apresentar o culto à congregação. Esta manhã ele estava com esse travamento, não sei se é uma contratura, mas ele não estava conseguindo se movimentar corretamente, adequadamente, e aí já está sendo medicado e acompanhado. Mas que Deus livre também dessas dores, dessa inflamação, o quanto antes possível. Damos graças e louvor pela recuperação do nosso afilhado, Carlos Vitor de Assis Leite. Também pedimos ao Senhor que continue guardando a sua família. Aos irmãos e irmãs enlutados em nossa igreja, nós colocamos diante do Senhor também a família da Mariana do Robson, a família do Mateus Andrade, a família de Dona Zenair, né, e familiares. Esses que me recordo agora, né, que Deus guarde a cada um. Nos colocamos de pé, falamos com o nosso Deus em oração. Opa! Vai dar certo. Calma aí que dá. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, só existe um como Tu. E nós somos gratos em poder abrir o nosso coração, abrir-Te a nossa voz, dedicar-Te a nossa vida e pedir que permaneças em nossa casa, orientando nossa família, nos ensinando a viver uma vida de perdão, valorizarmos e buscarmos instrução na Tua palavra e que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, nos faça temer e confiar no único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Sim, Senhor, Tu és o único Deus, mas o mundo não o reconhece. E estamos inseridos, Senhor, numa cultura profana, de relativismo religioso, onde muitos seguem cegos tateando por promessas, por ilusões para aliviar-lhes, ainda que temporariamente, os seus sofrimentos e insegurança. Não permita, Senhor, que esse povo seja enganado, tendo a nós, Teu povo, Teus filhos e filhas, que não olhemos de maneira negligente, omissos, permitindo que aqueles que estão ao nosso redor simplesmente se percam. Ó Senhor, a salvação não é privilégio nosso, é graça Tua. E Tu conheces os nossos corações e sabe que sem a Tua mão não podemos crer nem permanecer fiéis nos Teus ensinamentos. Guarda, portanto, Senhor, a nossa vida. Guarda, portanto, Senhor, a nossa casa. Guarda a Tua igreja, Senhor. A cada um de nós, no lugar onde estamos, não queremos ser mais um
não queremos passar de maneira despercebida, mas que possamos, Senhor Deus, com o nosso louvor, com o nosso testemunho, com nossas atitudes em relação ao próximo e entre os da nossa casa, podermos ser, Senhor, referência, podermos ser, Senhor, espelhos da Tua misericórdia, do Teu cuidado, do Teu amor, para com nossos vizinhos, para com nossos colegas de trabalho, para com os cidadãos da nossa cidade. Senhor Deus e bondoso Pai, que bom poder dizer assim o Teu nome. O que antes era impronunciado, hoje tratado por Ti, no Seu desejo a que nós nos dirijamos a Ti, como bebês recém-nascidos, que no balbuciar da palavra de confiança e plena dependência, dizem: Pai, meu Pai. Senhor Deus e bondoso Pai nosso, muito obrigado pelas dádivas derramadas sobre nossa vida, pelo ar que respiramos, pela força que nos fez levantar de nossas camas, que nos dispõe para cuidarmos uns dos outros, para estarmos neste momento sagrado, seja através da tela do celular ou da TV, ou através deste culto presencial na Tua casa, na Tua presença. Pai, nós queremos aprender mais de Ti, confiar mais na Tua promessa, viver mais do Teu testemunho. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelos aniversariantes dessa semana, pela vida do Gabriel. Pedimos que continue dando instrução, sabedoria, perseverança, humildade, ânimo, amor, cuidado e perdão em todas as suas tarefas, não apenas a ele, Senhor, mas também aos que diante de Ti suplicam a Tua companhia e providência. Senhor Deus e Pai querido, nós colocamos ao Teu cuidado nossos irmãos e irmãs, amigos e familiares que aqui foram listados. Pedimos que olhe com carinho e providência a necessidade de cada um deles. Aos que estão enfermos, Senhor Deus, atue com Tua mão poderosa, e nós temos visto que Tu tens operado entre nós milagres, superado nossas expectativas muito além do que seríamos capazes de fazer. Tens levantado pessoas que eram dadas como mortas, eram dadas como inválidas. Tu tens cuidado, Senhor Deus, de pessoas quando os médicos disseram apenas um milagre a ser feito. E Tu fizeste. Obrigado por revelares o Teu poder também para esses incrédulos. Ou mostrar, Senhor Deus, que de fato a Tua presença e a Tua vontade superam onde a nossa impotência nos paralisa. Senhor Deus e Pai, ensina-nos também a entendermos que a nossa vida não é plena neste mundo, mas confiando em Ti, trilhamos a nossa jornada como peregrinos rumo à mansão celestial, onde toda lágrima, toda dor nos será tirada. Permita aos nossos entes queridos que, ao chegarem neste momento do Teu chamado, estejam com corações preparados. Conforta também aqueles, Senhor, que estão enlutados, que entregaram em Tuas mãos Teus entes queridos. Dê a estes que permanecem conosco a certeza da ressurreição e o fiel reencontro após este vale de lágrimas, no dia em que Te manifestarás e todo olho, crente ou descrente, o verá, o reconhecerá e confessará que somente o Senhor é Deus. Senhor Deus e Pai querido, guarda a Tua igreja e esta congregação de modo especial, com todos os seus desafios. Guarde a nossa missão, seja aqui no Rio, nosso distrito e também outras frentes de missão da Tua igreja. Aos pastores que em meio a essa pandemia têm se colocado, desdobrado em criatividade para que essa palavra esteja presente, Senhor,
e viva e atuante no coração dos teus ouvintes, teus filhos que carecem deste pão que vem do céu. Ó Pai, olha pelo nosso país e suas autoridades, pela segurança dos nossos municípios e aos moradores destes lugares, em especial nós mencionamos a Ti o cuidado sobre a missão da Tua igreja em Belford Roxo, aos seus moradores, aos pastores, aos membros que se veem muitas vezes reféns de uma violência gratuita. Proteja-os, ó Deus, e age com Tua mão poderosa, estabelecendo a paz nesse município, entre os moradores. Por Cristo Jesus, nós entregamos nossas necessidades em Tuas mãos. Nós confiamos na Tua providência. E porque és fiel em tudo o que fazes, nós Te damos louvor. Por Cristo, de quem aprendemos a dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Em preparação à Santa Ceia, queremos cantar do próximo hino, número 205. Hino 205, em preparação à Santa Ceia. Do Inário Luterano. Digno é o Cordeiro. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por Teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todo sempre. Amém. Amém. São os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém. Amém. Queremos nos preparar para a ceia do Senhor. A todos que estão aqui preparados, convidamos para que estejam de pé e nós queremos proferir as palavras do Senhor na instituição do Santo Sacramento. Cremos, recebemos e compartilhamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. E de modo semelhante, depois da ceia, ele tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes, em memória minha, diz o Senhor. E a palavra do Senhor, que se renova a cada manhã, torne este santo sacramento algo palpável, que sustente não apenas vosso corpo, mas também o vosso espírito, por Cristo. Amém. Nós queremos cantar o Cordeiro Divino. Cordeiro divino,
morto pelo pecador, sei compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Podem sentar-se todos os que estão preparados. Convidamos para vir à mesa do Senhor e receber o corpo e o sangue do nosso Salvador Jesus, perdão e paz para as suas vidas. Durante esse momento da distribuição, temos o acompanhamento de um fundo musical àqueles que nos acompanham de casa. Deus abençoe cada um de vocês durante esse momento do Santo Sacramento. Consolador, meu tu
sei se vocês se deram conta, mas foi uma coincidência aqui agora, né? Quem está me acompanhando em casa não vai entender. Quando o último grupo que estava aqui, né, nós dissemos na despedida da Santa Ceia, né, que vocês possam dizer com, né, alto e bom tom: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui de volta começaram a soltar fogos, né? E começaram a soltar fogos aqui em torno da igreja, justamente quando a gente terminou essa frase, né, que de fato sejam fogos dos anjos, né? Que sejam fogos dos anjos, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e o Senhor de fato fica alegre no céu quando cada pecador diz, né, eu sirvo ao Senhor porque eu o conheço, pois Ele tem feito milagres e maravilhas na minha vida e na história da minha família. Que você também aí, certamente, se não teve esses fogos que nós ouvimos aqui, mas tenha a certeza dessa palavra e essa bênção do Senhor. Nos colocamos de pé e queremos confessar com Simeão nas palavras de despedida. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Demos graças ao nosso Senhor, Santo Deus, e oramos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos-te que concedas, por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti, nos faça ter amor sincero para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti e a tua família levante o rosto e te conceda a sua paz. Amém. Amém. Meus amados, para encerrarmos nosso culto, encerramos a transmissão, que o culto continua em casa, o culto continua onde nós aprendemos a servir o nosso Deus, e nós queremos fazer isso enquanto cantamos e meditamos na letra desse hino. Podem sentar-se. É o hino de número 167 do Inário Luterano, hino 167. Vou colocar aqui na tela. Pronto. Esse hino, ao final desse hino, nós encerramos nossa transmissão. Por isso, alguns recados. Nós já iniciamos o catecismo, sempre aos sábados. Estamos fazendo online. Se você tem um adolescente e quer incluí-lo também em nossa turma, não precisa ser aqui de Campo Grande ou de Duque de Caxias, mas se quer incluir, sempre aos sábados, às 3h. Estamos fazendo a transmissão. Mande um link pelo e-mail, ou pelo grupo de Facebook, ou também pelo YouTube. Entre em contato conosco e nós faremos a inclusão. Estamos bem no início dessa turma. Nós temos os nossos estudos às terças e quintas, com transmissões dos mesmos às quartas e sextas-feiras. E também, nessa semana, o próximo culto nosso vai ser sábado aqui em
Campo Grande, né, sábado à noite, e no domingo estaremos na congregação de Caxias e Campos Elíseos, com a transmissão ao mesmo horário, às 9 da manhã. Deus abençoe de antemão a vida e a semana de cada um de vocês. Cantamos do último hino. Ó Santo Deus, ao nome de Jesus, rendemos sacrifícios de louvor por todo o bem obtido pela cruz. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo inteiro ao nome de Jesus se dobrará perante o Criador. Os teus remidos viverão na luz e exaltarão o nome do Senhor. Desde a manhã até a noite aqui, aos povos anunciamos teu amor. Nossa esperança sempre está em ti. Com bênçãos nos despede, ó bom Senhor. Boa semana. Amém.